Fala, minha gente, Papo de Boleiro na área, tudo certo? Você pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais que está aí na tela, é só você clicar, dar o seu like, também se inscreva no canal e você vai poder compartilhar tudo que a gente tem feito aí no canal, as entrevistas. E hoje a gente vai bater um papo com um cara que eu conheço há muitos anos, muito antes dele brilhar na televisão, dele brilhar no rádio. A gente sempre estava junto ali na beira do gramado. Paulo era durante muito tempo foi um brilhante jornalista também, de impresso, como a gente chamava na época, né? Eu sou, tudo bem, Fernandinho? Uma honra. Hoje é PVC, na época era Paulo. Era, Paulo, eu virei PVC no lance. É. Paulo Mas eu Vinícius lembro você Coelho, da época do antes do Jornal da Tarde, Diário Popular, você não trabalhou? Não, Popular não. Trabalhei na Placar, depois no lance. Eu trabalhei em Gazeta de São Bernardo quando era estudante, eu faço sempre questão de falar. Depois eu trabalhei Diário do Grande ABC 3 meses só, aí Placar, aí Diário Lance. E como repórter, Placar e Lance. E eu sempre disse a minha vida inteira, Fernandinho, no dia que eu disser aquela frase, quando eu era repórter, você me interna. Porque nós somos sempre, né? Sempre. Não tem jeito. Pode mudar a função, repórter. mas não tem jeito. Sempre repórter. Significa a responsabilidade de checar, rechecar, publicar quando tiver certeza. Isso é uma coisa que você é muito respeitado por causa disso. Você é o tipo do cara, e seus colegas de trabalho sempre disseram isso, que você ficava o dia inteiro no telefone, né, cara? Você sempre tá ligando, as pessoas te atendem. Você ainda no tempo da agenda. Mas aqui tem agenda também. Na agenda aquela agendinha de papel, com o telefonezinho, que era uma coisa rara, né, cara? Eu tenho ainda. Mas é que o celular ajuda muita coisa. Sim. O celular ajuda até a entrar na concentração. Sim. Você fala assim, antigamente você falava com o jogador na cara, se o cara saía do treino, você falava com ele. Mas o cara falava com você mesmo se ele conhecesse você. Sim. Tipo, o Zagallo conhecia o Demário Toguinhó. Sim. Mas isso aqui te permite entrar na concentração. Na casa dele. Na casa dele. Tiver. É. Com cuidado, sem entrar na intimidade do cara, mas você consegue falar com o cara. Mas hoje, por exemplo, Paulo, isso acabou. Por que se perdeu isso? Isso é uma Não das acabou. coisas. Ou Não acabou. eu acho que diminuiu muito. Os próprios jogadores perderam esse interesse na relação. Os jornalistas cavaram essa distância. Eu acho que a gente está vivendo uma encruzilhada aí. Eu diria para você que não acabou. Porque, assim, Copa do Mundo 2022, eu conseguia falar com gente dentro da concentração da seleção brasileira. Mas, assim, digamos que tenha diminuído, pode ser. Só que eu acho que tem um problema posterior, porque você conseguir falar com o jogador, você consegue. Tem muito repórter que consegue falar com o jogador. A questão é que tem um risco que a gente corre hoje, que é que como você conversa com o agente do jogador e como você conversa com o assessor de imprensa do jogador e como esses caras são os que te ajudam a falar com o jogador, e como está acontecendo um cenário de misturar reportagem com comentário, o que eu percebo é que está acontecendo muito do repórter se abraçar na fonte. Então, você vira instrumento se você não tomar cuidado. Claro. Então, Esse assim, é o grande perigo. porque uma coisa é você capturar a informação e você ter acesso à informação. O passo seguinte é você interpretar a informação, o que só vai fazer quem vai comentar a informação. Se você recebe uma informação, por exemplo, Palmeiras contrata Aníbal Moreno, é um cenário. Se você vai achar que a contratação é boa ou ruim, depende do que você conhece do jogador, do que você viu do jogador, do que você apurou sobre o jogador. Não depende do que o empresário vai te dizer sobre o jogador. Mas se você recebeu a informação, publicou, Palmeiras contrata Aníbal Moreno, ponto. A informação do repórter morreu aqui, a do comentarista não. Se você é comentarista e repórter, você apurou e analisou, você precisa ter dois cenários: a relação com a fonte e a independência da fonte.
Então, hoje o jornalismo, eu acho que a ordem do jornalismo, a principal ordem do jornalismo está subvertida. Na minha visão, hoje estão achando que a opinião é mais importante que o fato. É o Mas nunca vai fato que ser. gera. Mas o jornalismo, e acho que esse é o grande problema que está gerando essa. Porque a gente está vendo diariamente o conflito entre os jornalistas e os atletas, o aumento desse conflito de uma maneira muito grande. Porque o atleta está sendo instruído pelo empresário que o cara que analisa o trabalho dele não tem liberdade para analisar. E a partir do momento em que você cria uma relação, vamos lá, é muito possível ter uma relação com o empresário como fonte e deixar claro para ele que a análise que você vai fazer disso não depende daquela informação. Tipo assim, cara, você vai me dar informação exclusiva se você quiser dar. Se você não der, eu não vou morrer por causa disso, pela falta dela. A informação, até porque hoje em dia ninguém sabe de que é informação exclusiva. Então, ponto. A exclusividade dura segundos hoje. Dura. Publicou já. Então, assim, ótimo, beleza, que bom que você me deu essa informação. Agora, o que eu vou fazer com essa informação é problema meu. O fulano de tal foi contratado. É uma grande contratação? Não acho. Eu não acho uma grande contratação. Aí o cara vai ficar bravo comigo que eu não acho uma grande contratação? Desculpa, cara, eu não acho. Esse é o problema. Hoje está todo mundo ficando muito bravo com todo mundo. Esse é outro problema. Mas a gente tem que ter a lembrança de que relação com... Eu gosto muito dessa metáfora. Relação com fonte é fio da navalha. A gente precisa... Todo jornalista, comentarista inclusive, é muito melhor você comentar um jogo. Eu sou comentarista, mas eu faço questão de dizer que eu sou um comentarista repórter. Então, é muito melhor você comentar um jogo podendo ter falado com o diretor, ou com o técnico, ou com alguém que te diga, olha, o plano de jogo é este. Ou, por exemplo, no dia que eu fiz Tajeres e São Paulo, em fevereiro passado, abril desse ano, Tajeres 2, São Paulo 1, lá em Córdoba. E eu tinha informação de que tinha tido uma reunião entre as lideranças do grupo do São Paulo com o Rames Rodrigues e que puseram ele na parede. E antes do jogo começar, eu falei, teve uma reunião, Rafinha, Lucas, conversaram com o Rames e disseram, cara, você não pode treinar do jeito que você está treinando. Não está dando certo. A gente precisa de você o tempo inteiro, mas precisa de você inteiro. Bom, contei essa história, começa o jogo, o Rames começou bem o jogo, na minha opinião. A bola passava no pé dele, circulava a bola, não era um jogo brilhante, mas participava do jogo. Ao final da participação dele, depois de 60 minutos, o São Paulo tinha perdido 2 jogadores machucados, o Carpini tira o Rames e quando ele sai, eu falo, o Rames não prometeu, não cumpriu o que prometeu, não conseguiu jogar bem. Começou bem, caiu de produção. Entra o Luciano. Luciano faz o gol. Eu falei, o Luciano mudou o jogo. Você pode falar todos os problemas do Luciano, mas ele transformou o jogo. Aí, olha nas redes sociais, o PVC está criticando o Rames, está execrando o Rames, que é o Rames fora. Cara, passa 2 meses, 3 meses. O que aconteceu com o Rames? Eu estava fazendo política pelo Rames ou estava dando informação? Eu estava dando informação. Eu dei uma informação, eu fiz uma análise. Você já foi ameaçado na internet? Ameaçado não. Acho que não presta atenção nisso não. Ninguém Você fala não vê? bobagem. Ninguém fala bobagem. Às vezes fala bobagem de vou te matar. Acho que até teve 1 ou 2, não tem nada sério. Bloqueei o cara, dane-se. Não é esse o problema. Mas assim, o problema é da sociedade. Porque a gente está naturalizando coisas que são absurdas. Tipo, invasão de centro de treinamento. Sim. A gente achando que tudo é normal. A gente está normalizando invasão de campo, invasão de centro de treinamento, bater em jogador no bar, obrigar o jogador a... Tirar peça verde do calção, peça preta e vermelha Isso do é outro loucura. lugar. Nós estamos... Onde você acha que nós vamos chegar? Eu espero que a gente chegue num lugar melhor do que a gente está. Mas não está dando para ver isso, não.
Não sei onde vai ser. Uma hora vai ter uma morte. Vai ter mais, né? Você tem medo de ir no estádio? Não, eu vou no estádio. Eu tenho medo de ter medo de ir no estádio. Eu vou no estádio desde que eu tinha 5 anos de idade. E eu acho que o estádio é um lugar legal. Outro dia estava o Vessone no Palmeiras e Corinthians. E o cara começou a xingar ele saiu. Aí ele falou que não ia pegar o Uber na porta. 2 dias depois a gente conversou com ele. Ele falou assim, sai por trás. Mas não tem que falar sair por trás. Vai sair direito, não tem problema. Graças a Deus eu vou ao Maracanã, Itaquera, Neoquímica Arena, Morumbis, Allianz Parque, Mineirão, Beira-Rio, Arena do Grêmio, Fonte Nova. E eu acho que as pessoas sabem que eu amo futebol. Que eu nunca menti sobre qualquer informação que diga respeito ao meu clube de infância, mas que eu amo futebol, eu respeito todos os clubes. Então eu ando em qualquer estádio, graças a Deus, sempre andei em qualquer estádio com respeito das pessoas, que acho que elas entendem que a minha relação com o futebol é de amor pelo futebol e pelo jornalismo. Hoje como é que você vê essa tomada de lado do jornalista? Cada um, eu torço para isso, eu torço para aquele, eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo. Então, assim, O básico, a gente quando aprendeu na faculdade, que é você tentar ser o mais isento possível, nem para A nem para B. Hoje parece que você é obrigado a ser clubista, bairrista, polêmico, tomar posição, você tentar ter um caminho da neutralidade, que é o que a gente aprendeu, parece que hoje é pecado. Vamos por partes, vamos lá. Primeiro, tem 2 coisas diferentes. Tem gente ganhando dinheiro em cima de canal de clube, né? Não porque ele use a cor do clube, mas assim, se você virar advogado do clube, você está ganhando dinheiro na internet pelo clube. Mas vamos voltar num passado, porque a imprensa, essa coisa de você falar a imprensa, nunca existiu uma imprensa esportiva. Sim, não é uma entidade, são os jornalistas, não, então. Mas assim, o rádio sempre teve uma liberalidade com anúncio, por exemplo, maior do que jornal e revista. Eu aprendi que existe uma... Você vai me interrompendo, senão eu vou falar meia hora aqui sobre isso, que dá uma tese. Mas eu aprendi... Então use o seu poder de síntese que você usa na televisão. Vou tentar. É que esse assunto é denso e é importante. Eu aprendi que existe uma separação igreja e Estado. Então, o departamento comercial vende e o departamento editorial produz o conteúdo. Existe possibilidade de fazer uma mistura? Sim. O comercial traz, por exemplo, em 2006, o comercial trouxe uma campanha do Santander e o editorial criou O editorial não ganhou dinheiro, ninguém no editorial ganhou dinheiro para falar Lousano, tipo Milton Neves. Mas você criou um produto que era o programa Nas Pegadas dos Campeões para falar dos caras que iam ser convocados para a Copa do Mundo que eram patrocinados pelo Santander. E aí você fazia um programa editorialmente que contemplava todos os possíveis convocados e é claro que entre todos os possíveis convocados estavam aqueles que o Santander patrocinavam, porque iam ser convocados. Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo não iam ser convocados? Claro que iam. Então a gente fazia matéria sobre todos. Esse é um ponto. Outro ponto é você criar um canal de YouTube, que está acontecendo muito, e a gente vai ter que regular isso, e o tempo é que vai regular. E eu não estou aqui criticando pessoalmente ninguém. Estou falando sobre o meu ponto de vista, do ponto de vista teórico. Não, eu entendo. O ponto que eu queria chegar, porque a partir do momento que alguém assume uma cor, um lado, um time, quem não assume, aí passa a ser anti, passa a ser contra. Então, você está criando campos antagonistas e às vezes colocando situações que as pessoas não se colocaram nisso. Então, vamos lá. Foram colocadas. A gente sabe que lá no passado, eu sempre disse que eu não digo o meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, neste caso, no ar ou fora do ar, eu dou a informação certa, que é meu papel, dar a informação certa. Se eu disser que eu torço pro Independiente de Avejaneda, que moral eu tenho de dizer
a informação certa depois. Se eu estiver mentindo sobre o clube que eu torço, não tem condição. Concorda comigo? Eu torço para Inter de Milão, para o Bayern de Munique. Não, cara. As pessoas sabem que eu torço para um clube brasileiro. Então tá. Nunca menti. Meu papel é dar a informação certa. E eu nunca menti sobre isso. Sempre que me perguntaram. No passado, a gente sabe que houve, por exemplo, Mesa Redonda Facite, a grande resenha Facite, nos anos 60. Ou a Mesa Redonda da TV Gazeta nos anos 70. A gente sabia que na grande resenha Facite, o apresentador era Luiz Mendes, que se apresentava de terno e gravata, que um comentarista era Mano Nogueira, que se apresentava de terno e gravata, embora se dissesse botafoguense. E aí você tinha o Nelson Rodrigues, que se assumia tricolor, o Zé Maria Escassa, que se assumia rubro-negro, o Ademir de Menezes, que se assumia vascaíno, e o João Saldanha, que se assumia botafoguense. E o Armando Nogueira e o Luiz Mendes, embora se assumissem botafoguenses, eram os comentaristas neutros. Isso sempre existiu, né? O Ari Barroso narrava no rádio. O Ari Barroso era um artista, Criador de que vários virava hinos. narrador. E dizia, quando o Fluminense atacava o Flamengo, ele dizia, lá vem o Fluminense, eu não quero nem ver. Eu não gosto disto, porque isto não é jornalismo. Mas isto sempre existiu, nessa variedade de estilos que houve no jornalismo Mas brasileiro. acho que hoje é com muito mais incidência, preponderância e Não, descaramento. ninguém ganhava dinheiro com isso do clube, em relação à torcida do clube. Ninguém está ganhando dinheiro do clube, imagino. Sim. Mas quando você se assume num canal de YouTube, que você faz um canal daquele clube, como é que você vai dizer... você fica numa dualidade, né? É o melhor time ou é o pior de todos? Nunca tem assim, veja bem, o time perdeu, mas jogou bem, veja bem, o time está bem. Porque quando você está falando com a torcida, o cara está dizendo, é tudo um bando de vagabundo, eu estou exagerando, claro que eu estou, ou é o maior time do mundo. E se você está fazendo um canal de YouTube para essa galera... Se você disser veja bem, você não engajou. E se você não engajou, você não ganhou dinheiro. Logo, você está ganhando dinheiro do clube. Indiretamente. Isso não é bom para o jornalismo. Para o jornalismo, não. Para a sociedade. Porque a sociedade precisa ter um sentido, uma compreensão. Não é porque você votou no Bolsonaro que você acha que tudo que ele fez foi bom. Não é porque você votou no Lula que você acha que quando ele defende o Maduro tá certo. Entendeu? Assim, você precisa ter um sentido crítico. Mas quando você fala dessa maneira para quem só está querendo ver o view, só está querendo o clique, a gente perde completamente o sentido do que é jornalismo. O jornalismo hoje é refém do clique? É muito refém do clique. Isso é muito ruim. Mas eu repito, Fernandinho, não é ruim para mim ou para você. Para todo mundo. Porque a gente vai fazer outra coisa. É ruim para a sociedade. É ruim para a compreensão. É ruim para o entendimento dos fatos. E também é ruim você criar... Eu tenho uma discussão em casa sobre isso. O que é entretenimento? Esse é um ponto. Eu acho que o jornalismo esportivo degringolou quando colocaram a palavra entretenimento no meio. Então, mas vamos lá. O que é entretenimento? O esporte sempre foi entretenimento antes de ser Claro. qualificado como entretenimento. Quando o Silvio e Luiz, sempre foi sério. Quando o Silvio Luiz chegava na Vila Belmiro e dizia, você que está aqui nos prédios em volta da Vila Belmiro, se você está vendo a TV Record, clica, acende e apaga a luz. E o cara acendia e apagava a luz e aparecia na janela. Isso era o quê? Jornalismo? Isso era entretenimento. O entretenimento... Eu sei que existe uma indústria do entretenimento. Disney é a indústria do entretenimento. Parabéns, é maravilhoso. Tudo é indústria... A música é indústria do entretenimento. Eu não estou discutindo que se chama indústria do entretenimento. Eu estou discutindo o seguinte. Quando você tira do guarda-chuva, do editorial,
para o guarda-chuva do entretenimento, você está apenas querendo dizer que o cara antes não podia ganhar um trocado e agora pode. É só isso que mudou. O Silvio Luiz sempre fez jornalismo. Ele nunca renunciou a fazer jornalismo. E, no entanto, ele contava piada, ele fazia graça, ele chamava o cara que estava na janela. O que ele fazia? Ele fazia entretenimento. Quando o Everaldo Marques dá aquele depoimento emocionante no aniversário da morte do Luciano, em que ele narra, palavra por palavra, cada palavra que o Luciano do Vale falou na última volta da vitória do Emerson nas quintas milhas de Anápolis, aquele menino Everaldo Marques, entrando na adolescência em 89, estava fazendo o que ao ver televisão? A não ser se entretendo. Se entretendo, se emocionando. Mas hoje acham que tem que ser engraçadinho. Não, mas você pode ser engraçado, cara. Não tem problema. O Silvio Luiz era engraçado. Não, eu sei. Até o Luciano também era engraçado. Sim, mas o Galvão era engraçado muitas vezes. Entendo, com certeza. Então, é isso. E por que acham, e você vê alguma, não estou enxergando direito, ou você acha que estão querendo que o jornalismo deixe de ter... Cara, e acho que esse é o grande problema. Não é que ele deixou de ter seriedade, mas querem que ele não seja sério. Não, eu não acho isso, Fernandinho. Eu não acho isso, não. Tudo que é feito, o Everaldo Marques, que é o cara que mais tem informação na Olimpíada, que te diz toda a informação do skate à luta greco-romana, acho que ninguém na televisão brasileira hoje domina tantas modalidades como narrador quanto o Everaldo Marques. Ao mesmo tempo ele vira e diz: Rebeca Andrade, você é ridícula! E as pessoas vêm com ele. E ele não e quando ele fala: Rebeca Andrade, você é ridícula, você pode achar que o bordão é bom ou não achar bom, mas você pode as não pessoas... entender, mas passar, né? Quando o Osmar chamava o Edmundo de animal. No começo eu não entendia, depois foram entender que era um elogio. Então, assim, ele está conseguindo se comunicar. E ele está se comunicando e cativando muita gente. E muita gente acha graça. Como quando o Milton Leite fala uma coisa que eu nunca gostei, que é: agora eu se consagro. Eu não gosto porque eu acho que desinforma, né, em relação ao idioma. Mas um monte de gente entendeu que era só uma graça e riu com isso tantas e tantas vezes. E ele não deixou de fazer jornalismo, brilhantemente jornalismo o Milton Leite fez. Como o Silvio Luiz fez, brilhantemente. O jornalismo esportivo nunca deixou de ter graça. Nunca deixou de entreter. Mas quiseram reinventar. Não, a questão não é essa, Fernandinho. A questão é só o seguinte. É que quando você tira do guarda-chuva do editorial e coloca no guarda-chuva do comercial, você pode falar uma palavra e ganhar uma grana. E é justo. Mas por que o repórter não pode também, então? Se é para ganhar uma grana, a gente tem que reescrever um código de ética e dizer: isto pode, isto não pode. Ganhar jabá de empresário e jogador não pode. Falar mensagem comercial dita pelo departamento comercial da TV pode. É só reescrever o código de ética. É fácil reescrever um código de ética? Não, porque a tua ética é diferente da minha. Eu vou ser mais rigoroso do que outro cara. Mas a única questão é você entender que se o mundo mudou, um código de ética precisa ter mudado. Vamos rediscutir o que é ética. O que não pode é você dizer assim: não é mais jornalismo, agora você é um comunicador. Bom, mas um jornalista não é um comunicador? O Faustão, que é um dos maiores comunicadores da história deste país, foi jornalista, foi repórter. Sim. Eu diria que é repórter. Porque uma vez repórter, sempre repórter. Você trabalha quantas horas por dia? 24. 24. Até quando eu tô dormindo, eu tô sonhando com isso. Mas assim, eu adoro sair para almoçar sozinho, escrever um texto.
olhar o que está acontecendo, dar um telefonema, falar com uma fonte, pensar sobre alguma coisa. A grande bênção que eu tenho, Fernandinho, acho que você também tem, de maneiras diferentes, mas tem, é que a gente ama o que a gente faz. Sim. Então, você vai para a praia e começa a pensar em outra coisa. Eu venho para cá, pego meu carro e ligo uma música, mas você está trabalhando. A gente trabalha com conhecimento, a gente trabalha com cultura. Então você está sempre, quando você vai no cinema, você está trabalhando. Sim. De certo modo. Você Toda está a informação incorporando para trazer a hora que você vai contar a tua história para você contextualizar. E como é que é tua vida em família? É muito boa, graças a Adriana Teixeira, que é minha companheira há 28 anos e que é mãe dos meus 2 filhos e que... Só que eu tenho uma história que eu acho linda que eu contar, que é... Eu trabalhava na revista Placar, Placar era no 8º andar do edifício Panambi, no Brooklyn, e ela trabalhava na Capricho, no 6º andar. É jornalista também, por É. isso que entende essa loucura que a gente vive. E no 7º andar era lanchonete e banco. E a Adriana era amiga de uma amiga minha, que é a Juliana Cury, e a Juliana falou para ela lá atrás, eu virava meio agenda da Adriana, porque a Adriana me ligava do 6º andar. Vocês estão vendo o Caio Ribeiro, que a Capricho precisava fazer matéria com um jogador, eventualmente, jogador bonitinho, ou não bonitinho, não importa. Fazer com o Denilson, que é bonitinho, com o Caio, que não é bonitinho, ou vice-versa. E aí, foi 93, 94, 95, em 96, um dia em 96, eu desci do 8º andar, onde era Placar, para o 7º, para ir no banco, na lanchonete, e ela subiu do 6º para o 7º para ir no banco ou na lanchonete, e a gente se cruzou na escada e ela falou assim, que bom que eu te incomodei, acabei de pedir demissão, estou indo embora. Eu falei, me dá o teu telefone. Aí eu comecei a sair com ela. No dia que ela pediu demissão. Galanzinho, hein? Não, galanzinho nada, não sei fazer isso não. Nunca soube. Eu pedi o telefone dela, a gente começou a sair. E isso faz 28 anos. É muito doido, né? Eu acho muito doido porque era aquela hora ou nunca, né? Sim. Não tinha nada. Não tinha Foi nada. um acaso. Foi um acaso. E é meio assim, ou era naquele momento que ia rolar, Ou não ia ser. ou não ia ser, porque ela estava indo embora do prédio, não ia encontrar com ela, talvez não encontrasse com ela nunca mais. Podia encontrar na fila do cinema, no outro boteco, em outro lugar. Destino a gente não sabe como é. Você casou Mas o logo destino depois? foi... Não, eu fui morar com ela, comecei a namorar com ela uns 3 meses depois. E comecei a namorar com ela uns 3 meses depois e fui morar com ela 1 ano e meio depois. E a gente casado 2 anos depois, mas a gente já estava morando junto. Cara, quando você não tá trampando, você não tá fazendo das 200 mil, quantos empregos você tem, cara? Eu tenho nenhum. Como não? Eu tenho um contrato com a Paramount, que eu pedi demissão da Globo para vir para a Paramount, voltar para São Paulo e ficar na Paramount. E é um emprego maravilhoso que eu tenho. Eu tenho um contrato de 4 anos. E eu faço CBN 2 vezes por dia, às 5 para as 9 e às 7 horas da noite. Eu ouço normalmente no carro, cara, que eu tô indo trabalhar. Mas é legal demais se você conseguir falar, por exemplo, hoje às 9 da manhã, eu estava pensando que o Palmeiras não ganha no Maracanã faz de time carioca, né? Porque ganhou a Libertadores. Desde 2017. Aí eu tinha mandado uma mensagem pro Fernando Galupo, da história do Palmeiras, do Departamento de História do Palmeiras fazia um tempo. E ele me respondeu, eu falei, cara, será que é maior jejum? Aí tava a resposta dele ali, eu consegui... Será que você consegue contar uma história que você não ouviu? Tipo, informação... Você é muito de arquivo, de buscar, de trazer... Você tem isso em casa? Você tem essa papelada? Você tem... Você está sempre com a mochila carregada. Com o computador. E você sabe que tem uma coisa que aconteceu muito, que foi... Quando começou o processo de unificação do Campeonato Brasileiro,
de unir Taça Brasil e Robertão com o Brasileirão 71 para cá, eu debati em programa de rádio contra a unificação. Mas eu acho que eu não posso ser apenas contra a unificação uma vez unificado, porque a gente conta isso. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, ele chegou aqui em 1500, né? Em 22 de abril de 1500, o Cabral chegou aqui. Então eu preciso contar essa história. Então não importa eu dizer assim, eu era contra a unificação, mas unificou, o campeonato não existiu? Existiu. O Bahia foi campeão em 59, o Palmeiras em 60, o Santos 61, 62, 63, 64, 65, o Cruzeiro em 66 e assim por diante. Existiu. Quando eu percebi que eu ia perder o debate e que ia unificar, eu contratei um cara e pesquisei todos os jogos de 59 a 70. Porque eu já tinha, por herança de placar, onde eu trabalhei, todos os jogos no Excel de 71 em diante. Então hoje eu tenho no meu computador, no Excel, todos os jogos de Campeonato Brasileiro de 59 a 2024. Toda a ficha. Todos os jogos. Ficha técnica. Corinthians 2, Grêmio 2. Local, Neoquímica Arena. Juiz, Marcelo de Lima Henrique. Renda, tal. Público, 43 mil pessoas. Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, André Ramalho. Grêmio. Marquezinho, João Pedro, Jeromel. O que você faz na vida além de trabalhar? Eu me divirto, trabalhando. O que você gosta? Gosto de música. Eu vou, hoje, que dia é hoje? Quinta-feira? Hoje é quinta-feira, 1º de agosto. Sábado de manhã eu vou para o Rio de Janeiro assistir Maria Bethânia e Caetano Veloso. Tá bom ou não? Tá. Escuta, acho que uma das grandes surpresas recentes no futebol, não sei se você vai concordar, para mim é a Leila Pereira, cara. Eu acho que é uma grande surpresa pelo espaço que a mulher ocupou, pelas decisões que ela tomou, algumas acertadas, outras erradas. Ela não é feita só de acerto, ela é feita de erros também, mas é um espaço e é uma surpresa, porque acho que ninguém botava fé. Não, eu acho que assim, eu acho que ela tem um início equivocado pela maneira como ela entrou no Palmeiras, e a discussão se ela podia ter tempo de ser conselheira ou não. Eu acho que na maior parte das coisas ela é firme e toma decisões certas. Ela tem a firmeza que muitos dirigentes do futebol brasileiro não têm. Não, sim, ela tem. Ela tem. Eu votaria na Leila Pereira? Não. Por quê? Porque eu acho que tem questões de postura, de pontos de vista que eu penso diferente. Mas eu não tenho como discutir, pontos de vista ideológicos, digamos assim. Mas não tenho como discutir que ela toma muito mais decisão certa do que errada. O que pode significar que alguém diga que eu estou errado ao não votar nela. Mas como dirigente de futebol, como você analisa a Leila Pereira? Firme. Eu acho que a palavra certa é firme. Firme. Por exemplo, quando a Mancha Verde invade a sede da academia de futebol e ela diz, ninguém sai, ninguém fala com eles, ela é firme. A decisão é absolutamente correta. Quando ela se posiciona sobre a liberação do Daniel Alves depois de um crime de condenação de estupro por pagar uma fiança, ela se posiciona de maneira firme, correta. Ela está colocando o dedo na ferida em muita coisa, em muita coisa. E acho que é inegável que ela faz uma gestão boa no Palmeiras, uma boa gestão. Você pode discutir se a gestão dela é tão boa ou melhor do que a do Paulo Nobre, se ela é tão correta ou melhor do que o Maurício Gagliotti, mas ela faz uma boa gestão. Acho que ela comete alguns erros de política. Quando ela abre um inquérito policial contra a W Torre, que é parceira, e chama o Allianz Parque de Coliseu, sendo que o Allianz Parque tem os banheiros todos em ordem, e o que não está em ordem são as tomadas da tribuna de imprensa, que a responsabilidade é do Palmeiras, não é da W Torre. E por outro lado, a piscina social está em obras faz 2 anos. Então, eu me permito dizer que o Coliseu, durante 2 anos, foi a piscina social, não foi o Allianz Parque.
Então tem um ponto de vista equivocado ali, que é trabalhar com informação que as pessoas não têm. Mas a gestão dela é muito boa e ela coloca o dedo em feridas de uma maneira firme. Ela pode ser a presidente da Liga? Se a Liga acontecer? Primeiro a Liga tem que acontecer. Primeiro que ela evitou que algumas coisas erradas acontecessem na Libra. Porque ela bateu de frente com muita coisa que estava acontecendo errada na Libra. E, por exemplo, a Libra fala que é um erro da Liga Forte União ter vendido 20% dos direitos dos clubes por 50 anos. Que é um e absurdo. eu também acho um erro. Só que a Libra não ia vender por 20% para a Mubadala. E não vendeu porque um dos motivos de não ter vendido para a Mubadala é que a Libra ia vender 20% da... Pega a matéria do Rodrigo Matos, dia 8 de novembro de 22, você põe Rodrigo Matos, 8 de novembro de 22, Libra, Mubadala, você vai achar. Não é só dar um Google. Vai estar dizendo ali que a Libra estava vendendo 20% dos direitos para a Mubadala. E não vendeu, entre outros motivos, porque a Leila bateu o pé e falou, não vou vender direito do Palmeiras. Hoje, pelo comportamento dela, entre erros e acertos, ela é a melhor dirigente do futebol brasileiro? Eu acho que ela eu acho que o Landim acho que tem comportamentos que eu discuto, mas tem comportamentos bons. Tem firmeza na direção, dos seus clubes. Eu acho que a gente não tem em nenhum lugar, nem no Palmeiras, nem no Flamengo, nem na CBF, muito menos na CBF, uma visão de estadista. O que é uma visão de estadista? É olhar para o todo, é olhar para o complexo inteiro, olhar para o problema inteiro. A gente vive muito em função do umbigo. O Landim vive para governar o Flamengo e resolver os problemas do Flamengo. A Leila vive para resolver os problemas do Palmeiras. Acho que a Leila é mais estadista do que o Landim. Mas você não tem ninguém que olhe para o todo, para o conjunto. Então, assim, o que está acontecendo? O futebol brasileiro está minguando. Por que a ginástica brasileira, que era 0, hoje é 10? A Rebeca Andrade ganha medalha de prata. E o Brasil ganha medalha de ouro ganha medalha de prata de bronze na equipe, por equipe. Porque você teve um olhar coletivo para a construção da ginástica. Por que o vôlei virou o esporte do Brasil? Porque houve planejamento e projeto. Por que o basquete mingou? Porque o basquete não conseguiu olhar para o que está acontecendo no mundo, que é o que está acontecendo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro faliu. Ele só não, os clubes só não é decretada a falência, porque aqui no futebol brasileiro, na sociedade brasileira, não existe a coragem para a falência ser decretada. Não, mas nos clubes eu acho que não, Fernandinho. Os clubes melhoraram. O que está falido como ideia é a CBF, como instituição é a CBF. Mas financeiramente muitos clubes são inadimplentes. Não, muitos clubes são, mas não todos. São insolventes. Não, o Flamengo era insolvente 10 anos atrás e o Flamengo hoje é uma potência. A dívida das universidades particulares do Brasil é maior que a dívida dos clubes. Eu não vou discutir isso porque ensino, educação tem que ter investimento. Eu não estou discutindo, nenhum clube tem que ficar devendo R$1 bilhão ou R$2 bilhões como o Corinthians. Ninguém tem que ficar devendo isso. Mas 10 anos atrás o insolvente era do Flamengo e era do Palmeiras. E hoje o Flamengo e o Palmeiras são resolvidos. Quem não está resolvido é o futebol brasileiro como um todo. O potencial que tem o futebol brasileiro, pega o caso do feminino. Você conversa com o Thiago Arantes, que é um brilhante repórter brasileiro que mora em Barcelona, ele vai te dizer que quando chegou em Barcelona, em 2013, 14, era pior em termos de visibilidade do que era no Brasil. Não passava futebol feminino na televisão, não tinha investimento de clube, não tinha nada. O Brasil é um dos 2 únicos países que jogaram todos os Jogos Olímpicos, todas as edições do Torneio Olímpico de Futebol Feminino. O Brasil é um dos únicos 5 países que jogaram todas as Copas do Mundo de Futebol Feminino. A Espanha foi campeã do mundo na 3ª edição dela, de 9. De 9 edições de Copa do Mundo, a Espanha foi campeã do mundo na 3ª participação. A Espanha jogou os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris como estreante. E é campeã do mundo. E a Espanha é o país do futebol. Não é o país do futebol feminino. É o país do futebol. Porque é masculino e feminino. E por que o Brasil não é? Com 200 milhões de pessoas, se você joga, as pessoas fazem questão, hoje arrotam, dizendo assim, o Brasil não é mais o país do futebol. O Brasil nunca foi o país do futebol de estádio lotado.
O Brasil é o país do futebol porque se você jogar uma bola na praia em Ipanema, ou na várzea do Rio Tietê, no interior de São Paulo, ou na margem do Rio Negro, em Manaus, ou numa praia em Salvador, alguém vai sair chutando uma bola. Dá jogo. E seja menino ou menina. Que você anda nas praias do Rio de Janeiro e você vê fazendo altinha meninos e meninas juntos. Eu, na Copa do Mundo em 94, lá na Universidade de Santa Clara, tinha muito mais meninas jogando do que meninos, onde o Brasil treinava. Mas na praia em Ipanema, você Hoje olha... tem muita menina Tem jogando muita altinha. menina fazendo altinha, menino e menino junto, igual jogar vôlei. E a gente não consegue fazer isso no futebol profissional. Por quê? Porque falta um sentido, um olhar coletivo, um olhar global para o problema. O Neymar ainda é o nosso melhor jogador? O melhor jogador é. O Neymar é o melhor jogador. Vocês sabem que tem uma coisa que foi muito mal interpretada do que eu falei no começo da Copa América? Porque o Neymar estava em Los Angeles, vestido com uma camisa de artista de cinema. E em Los Angeles é o lugar onde o Jack Nicholson vai no Staples Center, elegantérrimo, de paletó amarelo, para torcer para o Lakers. Né? Ou o Spike Lee vai em Nova York. E eu falei, o Neymar, o ideal seria que o Neymar estivesse em campo, porque a transição para a geração do Vinícius Júnior seria muito mais leve. Mas ele não pode estar na tribuna vestido de artista de cinema. As pessoas falaram que eu estava dando porrada no Neymar. Não é que eu não estivesse dando porrada no Neymar, até estava. Mas eu estava fazendo uma... A frase está errada. Seria melhor que o Neymar estivesse em campo, que ele pudesse estar em campo. Tá machucado. Tá machucado. Ele não pode estar em campo. Então ele está na tribuna vestido de artista de cinema em Por Los mais Angeles. que digam que o Neymar acabou, ele ainda é o nosso melhor jogador e a seleção brasileira precisa dele. Não, ele vai fazer... Você acha isso? Não, vamos lá. Eu acho que a seleção brasileira precisa não precisar dele. Mas ainda precisa dele. Mas hoje é melhor que ele esteja em campo. Sim. É melhor que ele esteja em É campo. melhor a seleção brasileira não precisar de ninguém. É claro. Não depender de ninguém. Mas Exatamente. hoje depende do Neymar também Não, para a seleção. eu não sei andar. se depende do Neymar. Porque com Mas o Neymar... precisa do Não, Neymar. Não, no cenário que está hoje, na bagunça que está a CBF, se tiver Neymar ou não tiver Neymar, vai ser um fiasco do mesmo jeito. O Neymar ponto não é- acabou ou não? Não, o Neymar não acabou. O Neymar não acabou. Também concordo. Mas eu só acho que é o seguinte: você precisa montar um time, criar uma disciplina, criar um organograma, uma organização dentro da seleção brasileira, para que a seleção brasileira tenha um sentido de grupo e uma ambição coletiva de ganhar a Copa do Mundo. Isso, tendo Neymar ou não tendo Neymar, se é parte do grupo, tá valendo. O fundamental não é ter o Neymar, o fundamental é ter um projeto. O Neymar pode perfeitamente fazer parte desse projeto. E é melhor que ele faça parte desse projeto, assim como o Messi foi campeão do mundo aos 35 anos, ele pode ser campeão do mundo aos 34 anos. E vai fazer muito bem para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro e para o país que seja campeão do mundo. Então é muito bom que ele esteja dentro desse projeto. Mas o projeto não é o Neymar. O projeto é a seleção brasileira. Mas a seleção brasileira pode abrir mão do Neymar? Hoje? Se tiver um projeto, pode. Se achar que o Neymar não cabe no projeto. Se o Neymar cabe no projeto, venha. Veja, eu acho que a gente está invertendo o eixo há muito tempo no futebol brasileiro. E o maior símbolo não é o Neymar. O maior símbolo é a história da pergunta assim: o Vinícius Júnior vai ser melhor do mundo? O Neymar vai ser melhor do mundo? Fernandinho, o melhor do mundo vai voltar a ser jogador brasileiro quando o Brasil tiver o melhor time do mundo. Sim. Por mais que a estrutura de clubes hoje seja maior que de seleções, por mais que se olhe para a Champions League mais do que para o dia a dia, A Copa do Mundo é a pesada. Copa do ainda. Mundo é pesada. Então, assim, se o Brasil for campeão do mundo, no ano em que o Brasil for campeão do mundo, o melhor jogador do Brasil campeão do mundo, seja o Endrick, o Vinícius Júnior, o Neymar, o Rodrigo, o Ederson, vai ser o melhor do mundo. Então, a gente inverte o eixo. É incrível como o Brasil não pergunta quando vai ter um tenista melhor do mundo.
E o Brasil teve o tenista melhor do mundo em 2001, o Guga. Mas por que é mais importante perguntar? É que futebol é muito midiático, mas o futebol não é individual. O tênis é. Sim. Você vai ter o melhor tenista do mundo de novo quando? Não faço a menor ideia. O Guga foi um fenômeno. Agora, o Brasil vai ter o melhor jogador do mundo quando? Quando o Brasil tiver a melhor seleção do mundo. Porque é coletivo. Sem dúvida. A gente está vendo um fenômeno no futebol brasileiro, na minha visão, que acho que a gente corre um risco. O Campeonato Brasileiro começa com 10 times com chance de ganhar. E aí a gente está vendo aí uma discrepância financeira muito rápida acontecendo. A gente corre o risco de ter um campeonato italiano com 2 times, campeonato espanhol com 2 times, campeonato inglês com 3 times. Até onde vai a diferença financeira? Em que momento a diferença financeira vai ganhar campeonato? Fernandinho, já está ganhando. Assim, a diferença do Brasil para esses lugares não é ter 12 ou 10 clubes. A diferença é ser um país continental. Então, todo grande campeonato do planeta produziu 2 ou 3 ou 4 grandes clubes. Todo. Inclusive nos Estados Unidos, a NBA. Quais são os 2 grandes clubes da NBA? O Boston Celtics e o Los Angeles Lakers. Ah, mas o Golden State é fantástico. É, mas ele é sazonal. Né? O Dallas, o Detroit, o Chicago Bulls foi um fenômeno na época do Michael Jordan. A Roma do Falcão foi grande, mas a Roma é um time médio na estrutura do futebol italiano. Grandes são Juventus, Milan e Inter. Ah, mas no Brasil é diferente porque você tem 12 grandes clubes, ou 13, ou 14, ou 15. Sim, porque o Brasil produziu sua grandeza a partir dos estaduais. A partir do momento em que você nacionaliza isso, e o processo não foi todo de nacionalização, porque os estaduais ainda existem, então o que acontece é que você leva para o cenário nacional a grandeza regional. Pensa que fosse no Brasil, do tamanho da Itália, mas do tamanho do Brasil, que você tivesse só Campeonato Brasileiro desde 1902, o Internacional teria sido tricampeão brasileiro? Talvez tivesse 4 títulos, 3 na Era Falcão e 1 lá no rolo compressor dos anos 40. Mas se você tivesse passado de 1902 para cá, olhando para Rio e São Paulo, como a gente olha no país, grandes seriam o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, talvez tivesse um time de Minas, não sei. Você teria 3, 4, do mesmo jeito. Mas a gente está caminhando para esses 3, 4 A por causa partir da diferença financeira? Não, não é pela diferença financeira. É porque a gente vai ter 3, 4 que vão variar. A grande questão, e é a discussão que amarrou a Liga nesse período todo, que é de dirigentes dizerem: não abro mão do meu direito mínimo garantido, que o que oferecia o mínimo garantido era o pay-per-view. Se o pay-per-view deixar de existir, não tem mínimo garantido de nada. E o cara dizendo, olhando para o umbigo e dizendo isso, a grande diferença do Campeonato Brasileiro é que ele precisa ter variações dos grandes clubes, como não tem na Espanha. E é isso que eu estou dizendo, a gente corre o risco de Mas pega a Inglaterra. de ter um Real Madrid. Na Inglaterra, Não, pega a Inglaterra. Se eu disser, eu comentei campeonato inglês como comentarista número 1 da ESPN de 2003 a 2015, né? Depois teve momentos diferentes nesse período, mas assim... era uma época do United, aí teve uma época do Chelsea, agora é o City. Não, se eu dissesse para você em 2008, quando o Manchester United e Chelsea disputavam cabeça a cabeça, que 15 anos depois o United e o Chelsea iam disputar 7º e 8º lugar, e quem ia brigar pelo título seria o Liverpool e o City, você tinha que me botar no hospício, não tinha? Sim. E o que aconteceu? Mudou? O dinheiro, estrutura, organização, Sim. tudo que o dinheiro pôde trazer. Não, mas não é só o dinheiro. É o dinheiro, é a estrutura, Sim, não. é o investidor. Só dinheiro não garante sucesso. Se você dissesse
Pega o cenário atual. A gente está falando de Flamengo, Atlético e Palmeiras. Principalmente Flamengo e Palmeiras. Tá? Nos últimos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 campeonatos só ganharam Flamengo, Atlético e Palmeiras. Certo? Pega os 7 anos anteriores. 11, 12, 13, 14, 15, 16, não. Vamos pegar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Teve Corinthians. Só teve Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Tirando o 16 que foi Palmeiras. De 11 a 15, de 10 a 15, 10 Fluminense, 11 Corinthians. 12 Fluminense, 13 Cruzeiro, 14 Cruzeiro, 15 Corinthians. Durante 6 anos só ganhou Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. E é engraçado porque você pega assim, você tinha 3 grandes clubes, um de Minas, um do Rio e um de São Paulo. E 10 anos depois você tem 3 grandes clubes, outro de Minas, outro de São Paulo e outro do Rio. A grande pergunta não é se vai ter um período de hegemonia, é se esse período de hegemonia vai durar 5, 10, 20 ou 50 anos. Que o do Bayern de Munique dura 50. Sim. E não tem que durar 50 como não dura na Inglaterra. E por que não dura na Inglaterra? Porque na Inglaterra se jogou uma semente e se viu crescer a árvore. E quando começou a crescer a árvore, você começou a regar a árvore de um modo a que o tronco crescesse saudável, que a raiz fosse saudável, porque desta maneira iam crescer galhos, todos frondosos, de tamanhos diferentes. Não é assim que é uma árvore? Sim. E a nossa árvore vai ser como? A nossa árvore hoje, os caras querem que tenham 2 galhos gigantes e um monte de galinho ali. Quem é o grande time hoje do Brasil? Só que se o galinho estiver seco, ele vai contaminar o tronco. Sim. E vai matar a raiz. E a árvore vai cair. Em cima disso, qual é o grande time hoje do Brasil? Hoje é o Flamengo. Juntando tudo. Hoje é o Flamengo. O Flamengo conseguiu ter uma vida saudável, incrível. Saudável fora de campo, competitivamente. Vai ter um estádio agora. O Flamengo é a grande potência do futebol brasileiro pelo tamanho da torcida, porque tem uma visão empresarial, porque tem a capacidade financeira, porque saiu de um período pré-falimentar para ser um clube gigantesco. Mas ele tem uma política que pode ser uma erva daninha ali, sempre teve. Mas todos os clubes têm. O Palmeiras também tem, o Corinthians também tem. Basta dizer que o Corinthians era o grande clube do Brasil há 10 anos e hoje não é mais. Perdeu o bonde. Você é da onde? São Paulo, São Paulo. São Paulo, capital? Rua Campebas 698, apartamento 33. Que bairro? Mas eu morei em Perdizes. Mas você não conhece a Rua Campebas. Eu e meu irmão conhecemos todas as ruas de São Paulo. Como? Fala uma. É a tua Bias Barreto. Essa é do meu irmão. Por quê? Eu e meu irmão conhecemos todas as ruas de São Paulo. Fala uma. Rua Itamaracá. Essa é do meu irmão também. Aí fica fácil. Sempre trabalhou? Sempre trabalhei. Não, quando eu tinha 5 anos de idade eu não trabalhava. Mas quando você começou? 17 anos de idade. Foi fazer o quê? Primeiro eu trabalhei no Lava Rápido, porque minha mãe falava que eu tinha que trabalhar, e aí eu arrumei um emprego no Lava Rápido. Logo depois eu arrumei um emprego O que você fazia no Lava Rápido? Lavava carro. Você era de lavar, mas você era do pretinho no pneu, você era da secagem. Lavava a roda. É. Mas foi pouquíssimo tempo. Eu já estava estudando jornalismo. E eu entrei na faculdade com 17 anos, sabe que eu já falei essa frase algumas vezes, com 16. Eu queria ser jornalista Sempre esportivo. quis ser jornalista? Desde os 14 anos de idade. E aí com 16 eu decidi que eu queria viver 7 dias por semana trabalhando, em vez de morrer 5 para viver 2. E aí eu fui fazer jornalismo e entrei na faculdade com 17. Aí meus pais se separaram e eu fui trabalhar no Lava Rápido porque minha mãe sempre disse que eu tinha que arrumar um emprego. Arrumei um emprego, foi o emprego que eu arrumei. Fiquei pouco tempo ali. Foi teu primeiro emprego? Aí eu arrumei um emprego numa empresa de cobrança. E meu trabalho era resgatar cheque sem fundo, levar para o meu chefe, que era um ex-delegado,
Ele fazia intimações e eu levava intimação no ABC inteiro. Favela em Diadema, comunidade de São Caetano não tem favela, né? A rua mais pobre em Santo André, Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Aí eu voltava, então eu pegava o cheque sem fundo e levava. Aí um dia, eu tinha 17 anos, eu passava numa rua chamada Jurubatuba, em São Paulo, em São Bernardo. Famosa. E tinha uma portinha, quando eu descia num ônibus na rodoviária e vinha andando para chegar na Praça da Matriz, onde ficava o escritório, e eu passava ali, e aí eu via Jornal Diálogo. Um dia eu criei coragem de subir, tinha um cara que era dono de um jornal chamado Marco Item, e eu falei, sou estudante de jornalismo e quero fazer uns freelas. Aí ele me deu 4 pautas. Eu fiz as 4, ele publicou 2. A primeira ele publicou uma matéria sobre alfaiates no dia 15 de setembro de 1987. Que para mim, eu estava no primeiro ano da faculdade, é a data que eu virei jornalista. Publiquei minha primeira matéria. Nesse segundo semestre de 87, eu publiquei 9 matérias. Jornal Diálogo e Jornal de São Bernardo. E aí, em início de 88, eu arrumei um emprego na Gazeta de São Bernardo. E aí eu fui ser o único repórter do jornal. Cobri a primeira eleição que o PT ganhou em São Bernardo, eu cobri. Ganhou Maurício Soares, que era o advogado do sindicato nas greves de 78 e 79. E desde então, 15 de setembro de 87, eu sou jornalista. Desde 18 de fevereiro de 91, quando eu entrei no estágio na revista Ação e logo depois Placar, eu sou jornalista esportivo. E qual é o requisito para ser jornalista esportivo? Ser jornalista. Ô, Paulo, você já cobriu muita coisa, né? Olimpíada, já fizemos Copa junto, um monte de Olimpíada eu jogo. cobri uma só. Decisão, Olimpíada uma só você Uma fez. só do Rio. E, cara, o que você quer fazer que ainda não conseguiu? Não, o que eu quero fazer que eu já consegui, quero fazer outra Copa do Mundo. Mas, você quer, barato é fazer outra Copa. Eu quero fazer outra Copa do Mundo. Quero fazer outra final de Champions também, mas eu quero fazer... Eu cobri 9 finais de Champions em loco. Pô, legal. Sabe que eu fiz a primeira edição da Champions? 92, 93. É, o primeiro jogo que eu fiz foi, eu Viena. morava em Portugal, Porto e Juventus, no Dele Alpi. É. Eu fiz esse jogo. E Foi aí, a primeira edição da Champions. A final foi o gol do Boli. Não, mas aí Juventus já é 93, 94. 92, 93. Eu fiz também, ó. Fiz o Romário ainda no PSV. Fiz jogo do Casagrande no Torino. Copa da UEFA. Copa da UEFA. 92. Só que aí já na Copa da UEFA era o Boa Vista. Onde você morou em Já Lisboa? Não, eu morei no Porto. No Porto? Morei na cidade do Porto. Qual o cara mais legal que você entrevistou e o cara que você queria entrevistar e ainda não fez? Eu não entrevistei o Maradona. E não vou, né? E eu não entrevistei o Messi. Mas eu queria entrevistar o Messi, porque o Maradona não dá mais. O Maradona, eu fiquei no encalço dele para entrevistar e ele me driblou mais do que driblava o Chiré. Mas eu queria entrevistar o Messi ainda. Bem que o Messi não é uma senhora entrevista, talvez, não sei. Tem que pensar. O cara que eu entrevistei algumas pessoas muito legais, cara. Eu entrevistei a Arrigo Sacchi, assim. Eu participei de um jantar com o Sacchi e o Luxemburgo, na estreia do Luxemburgo no Real Madrid. Ele era diretor do Real Madrid. É. Eu entrevistei o Sacchi é um pensamento vivo do futebol. Eu entrevistei o Cruyff em coletiva. Eu entrevistei o Romário, entrevistei Bebeto, entrevistei Parreira muitas vezes. Eu entrevistei Jorge Hagi. Jorge Hagi, depois das oitavas de final da Copa de 94, ele era o melhor jogador da Copa. Romeno. Antes das quartas. E aí eu falei pro Juca Kfouri, que estava na cobertura comigo, eu falei, Juca, eu não vou para Dallas, eu vou só amanhã. Eu vou mudar meu voo, eu vou ficar aqui com o Nelsinho Coelho, fotógrafo, e nós vamos entrevistar o Hagi. E ele não riu, mas ele duvidou. Ele fala que ele duvidou. E eu tinha ligado pro Hagi, eu tinha ligado pro hotel do Hagi em São José, eu estava em São Francisco. Liguei pro Hagi,
pedi para transferir para o quarto dele e atendeu. E aí ele falou, tá bom, 2 da tarde aqui. Aí eu fui, cheguei 1h30, tentei saber onde é que ele estava, ninguém indicava nada. O cara virou para mim umas 10 para as 2 e falou, aquele ali é o assessor de imprensa. Aí eu fui falar com o assessor de imprensa, ele me distratou, falou, ele não vai falar com você, o técnico mandou descansar, ele não vai dar entrevista. Eu tentei discutir com o cara, isso aí arrumar uma encrenca, sentei no sofá, fiquei olhando para frente, falei, só posso esperar. Deu 2 da tarde em ponto, abriu o elevador, sai o Raj. O assessor de imprensa vem na direção dele. Ele falou, despachou o assessor, chegou perto de mim e falou assim, vamos sentar ali atrás na cadeira atrás daquela parede, pra gente ficar um pouco mais escondido, porque o técnico não quer que a gente dê entrevista, mas a gente vai dar entrevista. Sentou, a gente ficou 1h30. Foi a entrevista publicada no Placar. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi sobre o Ducardan. O Ducardan era o goleiro do Steaua Bucareste, que pegou os 4 pênaltis do Barcelona na final da Copa da Europa de 86. Steaua Bucareste e Barcelona em Sevilha. Ele pegou os 4 pênaltis na decisão por pênaltis. E tinha uma lenda de que o Ducardan tinha tido as mãos marteladas a mando do Ceausescu, Nicolae Ceausescu, da ditadura. Eu perguntei, é verdade essa história? Ele falou, não, não é verdade essa história. O Ducardan teve um problema circulatório nas mãos, teve que parar de jogar. Foi muito sofrido para ele. Mas o Ceausescu tinha muito ciúme dos jogadores, do Ducardan, de mim, da Nadia Comaneci, de todos os esportistas. Então, quando acabou a ditadura, eu decidi, o jornalista que quiser falar comigo, eu vou falar, porque é a minha carreira, é a divulgação do meu trabalho. Eu acho essa história do cacete, porque era mais fácil falar com Raj do que com Viola. Cara, e hoje você tem um filho que seguiu tua carreira, né? Para desespero da minha mãe, da mãe dele. Da mãe também, né? Da mãe do dele. pai. E aí, o que você fala pro teu filho? Eu nunca falo nada, cara, talvez eu esteja errado. Porque a mãe dele sempre falou para ele não fazer. Jornalismo? Por quê? Porque ela acha que a profissão está com dificuldades e digamos que ela tem a razão. Sim. Nós somos sobreviventes. Mas eu nunca falei para ele faça nem não faça. E eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu sei que foi assim que eu me comportei. Eu nunca falei para ele não faça. Eu sempre achei que ele tinha que fazer o que ele quisesse fazer porque a vida é dele. Não é minha. E ele decidiu fazer. E tomara que ele tenha muito sucesso nessa profissão ou numa próxima que ele venha a adotar. É melhor Paulo Vinícius Coelho ou PVC? Cara, eu gosto de PVC. Porque, sabe o que eu acho uma coisa que é engraçada pra cacete? Eu gosto de PVC. Meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo. Quando eu ia pra escola, as pessoas me chamavam de Vinícius, eu ficava puto. Porque na minha geração tinha muito Paulo, então para me diferenciar me chamavam de Vinícius. Eu falei, meu nome não é Vinícius, meu nome é Paulo. Depois de um tempo eu aprendi que Paulo Vinícius é um nome bonito e único, quase único. Não é único, mas é um nome não é tão comum. E eu gosto de Paulo Vinícius. Mas eu gosto de PVC. Eu gosto de PVC. Porque virou uma marca. E me chamaram pela primeira vez na redação do Lance e eu fiquei bravo e logo depois eu percebi que era uma marca. Então eu gosto muito de PVC, Fernandinho. Eu gosto muito de PVC. E eu acho engraçado as pessoas que são assim, né? Tipo, você vê o Ricardinho, meia esquerda do Corinthians, virou Ricardinho porque era a marca dele. Aí você vê no meio da transmissão o narrador chamando ele de Ricardo, que é como se ele quisesse mostrar uma intimidade. Mas peraí, mas não tem nada mais íntimo do que Ricardinho. Sim. Aí o cara vai e chama o cara de Ricardo, que é pra parecer íntimo. E eu acho engraçado quando o cara quer me chamar de Paulo pra parecer íntimo. É. E mais íntimo é PVC. PVC é como eu sou conhecido na rua. Quem me chama de Paulo é... Se chamarem de Paulo é alguém de casa. É alguém de casa. Minha mãe me chama de Paulo, minha mãe me chama de filho, minha mulher me chama de amor, meus filhos me chamam de pai.
Meu pai me chama de Paulinho e ninguém me chama de Paulo mais. Meu nome é Paulo, mas eu gosto de PVC. Acho que é uma marca, é mais forte do que eu e eu gosto disso. Eu não gosto muito quando o cara tenta mostrar uma intimidade e me chama pelo meu nome, que ele nunca me chamou, porque ele me conheceu como PVC. Eu te conheci antes de ser É PVC. verdade. Eu te conheci É como verdade. Paulo. É verdade. Daí PVC, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, aqui no Papo de Boleiro. Acompanha a gente nas redes sociais, conversa bacana, sempre muito lúcido, muito tranquilo. E um dos caras que faz a profissão de jornalismo ser tão legal como ela é e tão importante na nossa sociedade. Papo de Boleiro, você sabe, aqui a conversa é diferente. Até mais.